Fala aí pessoal, eu sou o pastor Isaac, sou pastor da Igreja Batista em Jaburu, na congregação da nossa Igreja Batista da Glória. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre desigualdade social, esse tema tão relevante nesse tempo, né? Eu me baseio e sempre busco conhecimento da Palavra de Deus sobre esse tema, porque eu acredito que nós como igreja, cristãos, temos que nos importar com isso. A desigualdade é uma realidade. Por quê? Porque hoje 50% da riqueza do nosso país está na mão de 1% das pessoas. A desigualdade ela acontece quando uma pessoa tem muito e outras não têm nada. E basta você sair da sua casa, você cruzar a rua, na esquina você vai ver uma pessoa que tem muito menos do que você. Por que isso acontece? Normalmente a gente culpa aquela pessoa. E é isso que os discípulos até falam para Jesus. Eles dizem: Senhor, aquela pessoa ali, por que ela está assim? Porque ela pecou? Então a gente sempre tem a tendência de culpar alguém. Mas falar sobre desigualdade social é falar sobre o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para que aquela pessoa consiga ascender e sair do lugar que ela está. Culpar a pessoa é o caminho mais fácil, melhor dizendo, é o caminho mais medíocre. E quando nós, como cristãos, entendemos aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, aí nós entendemos que isso tem a ver não só com a questão espiritual, mas isso tem a ver com a questão de igualdade social, igualdade de pessoa. Todos somos iguais. Mas por que será que eu tenho acesso à roupa, eu tenho acesso a comida, eu tenho acesso à moradia e muitas pessoas não têm? E ao longo da nossa caminhada em Jaburu, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas que eu queria dizer para você. Nós construímos já 2 casas. Isso é muito importante porque a gente consegue trazer uma dignidade para a pessoa. Mas o que nos move? O que nos move é o cristianismo. O que nos move é o cristianismo. E o cristianismo não é uma utopia. O cristianismo é uma mensagem que precisa mudar a nossa realidade social. E aí eu quero compartilhar com você um texto que está em Mateus. Esse texto é muito real sobre o que nós queremos pensar. Em Mateus capítulo 25, verso 32, diz assim: todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Jesus ele está dizendo: olha, quando você entende o que é ser cristão, você também procura levar aquilo que o outro não tem. O que nós estamos fazendo com o que nós temos? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado? Porque nós sabemos que a nossa vida é o nosso recurso. E o recurso que nós temos parte da vida. E a partir daí tudo que nós temos, nós podemos lutar contra isso. Então, a justiça social, a luta pela desigualdade, ela é muito importante. Principalmente quando nós falamos da pobreza. E aí, nós entendemos o quê? Que o menino que cresce sem o que comer, o que vai ser desse menino? Como que ele vai buscar os recursos dele? Como que ele vai buscar a necessidade dele? Como que ele vai buscar o alimento? E aí, para quem está dentro de uma comunidade, para quem está dentro de uma favela, nós vemos que há muitos meios. Há meios corretos e há meios muito incorretos. A criminalidade, o tráfico, a prostituição, e isso é desigualdade. E nós, quando entendemos na dignidade humana, quando nós entendemos da importância que o homem tem, nós entendemos isso porque Cristo sempre valorizou o homem. Eu tenho 2 livrinhos aqui que nós vamos trabalhar. Esse aqui é o primeiro, é A Fé na Periferia do Mundo, de Leonardo Boff. Como que funciona essa fé na periferia? Principalmente falando, sabe por quê? Porque hoje a periferia está marginalizada. As pessoas olham para a sociedade, melhor dizendo, olha para as pessoas da periferia e dizem que aquelas pessoas são criminosas, né? A desigualdade tem cor, a desigualdade tem um lugar da desigualdade, mas quando nós entendemos que o Evangelho precisa avançar e precisa fazer com que as pessoas alcancem Jesus, e o entendimento de ser cristão é um entendimento que tira as pessoas do seu lugar de miséria, do seu lugar de pobreza, e faz com que essa pessoa entenda que ela pode melhorar também a sua vida econômica. É a fé na periferia que faz a diferença. E outro livrinho aqui também, que é o livro de Amós, que fala sobre a justiça social através do livro de Amós. Esses livros, nós vamos falar sobre algumas coisas sobre ele.
E aí, quando a gente entende que o Evangelho ele é uma mensagem de vida, nós levamos essa mensagem. Eu tenho certeza que você pode fazer mais pelas pessoas. E o que te motiva para fazer isso? Talvez é o conformismo. Quando nós vemos aqui, principalmente nesse livrinho que fala um pouco sobre o livro de Amós, nós vemos que Amós ele condena a riqueza do povo. O povo de Israel era um povo que ascendeu por causa daquilo que Deus fez. Você sabe a história do povo de Israel. E aquele povo se torna um povo elitizado, se torna um povo que estava excluindo as minorias. E Amós profetiza sobre a riqueza daquele povo, sobre a ideia de acumular, sobre a desigualdade que existia naquele momento. Então hoje, eu e você, nós precisamos ser profetas para esse tempo e dizer que a desigualdade ela pode diminuir. A desigualdade ela precisa diminuir. E o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é a mensagem para esse tempo. Eu não estou falando de uma mensagem política, eu estou falando de uma mensagem de transformação de vida. Uma mensagem que provoca em mim e em você uma visão diferente. Porque o que falta é isso, falta a gente enxergar as pessoas que estão à beira do caminho, falta a gente enxergar as pessoas que estão marginalizadas, os pobres, e ficar do lado deles e entender que nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais. Eu imagino que as pessoas que têm recursos, se essas pessoas que têm recursos, se elas se envolvessem no trabalho e na luta da desigualdade social, nós avançaríamos. O trabalho aqui na comunidade de Jaburuna é uma comunidade muito perto, bem perto da gente. Ali é o berço da desigualdade aqui no centro de Vila Velha, no bairro Glória. Muitas crianças que nascem ali já estão ascendendo para o crime, já estão ascendendo para a criminalidade. Quando eu estendo a mão para aquelas crianças, quando eu dou uma dignidade, eu tiro aquelas crianças daquele caminho. Porque o menino que cresce na comunidade, o herói do menino da comunidade, não é o pastor, não é o pai, não é o professor, é o traficante. Porque o traficante tem poder, tem domínio, ele tem dinheiro, ele tem recursos que o próprio crime dá para ele. E nós precisamos ser exemplos dentro da comunidade. Nós precisamos lutar para tirar os meninos e meninas que estão crescendo na criminalidade e dar dignidade para elas, dignidade para a família. Nós podemos fazer isso porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E assim como o texto que nós lemos, que Jesus fala para nós que nós precisamos cuidar daqueles que estão doentes, cuidar daqueles que estão sem roupa, nós precisamos visitar aqueles que estão estrangeiros e recebê-los, nós precisamos fazer. Então, essa é a mensagem que nós precisamos levar, e existem muitas outras verdades que nós precisamos colocar no nosso coração diante da desigualdade. Nós não podemos ficar parados. E esse assunto é um assunto muito polêmico que diverge a gente, né? Mas nós precisamos estudar a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus que vai falar pra gente o que nós temos que fazer. Então eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo aí, a galera do Geração. Nós vamos falar sobre isso nos nossos estudos. E eu quero te motivar a não só estudar sobre isso, a não ser um intelectual, só conhecer o assunto. Eu quero te incentivar a fazer algo. Ainda é tempo, o nosso ano está voando, mas ainda dá para fazer muito. Então eu quero mandar um abraço para você, curte o vídeo aí, compartilha e vamos avançar no trabalho do Reino de Deus. Um abraço e fique com Deus.